Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a adenite equina. A adenite se trata de uma doença respiratória de equinos e as doenças respiratórias elas são muito importantes. Nos equinos, o que nós sabemos é que as doenças do aparelho locomotor ocupam aí o primeiro lugar, né, em doenças que acometem esses animais, e logo em seguida vem as doenças do aparelho respiratório. Então, por isso que é importante a gente dar bastante atenção a esse tipo de doença. Bom, a adenite equina, ela é uma doença que tem diagnóstico fácil, que tem tratamento e, eventualmente, pode acontecer algumas complicações secundárias a ela, então o diagnóstico precoce é bastante importante. Um outro detalhe é que ela é uma doença que precisa ser diferenciada do mormo, que também é uma doença que pode provocar alterações respiratórias em equinos. Então, bastante atenção aí com a adenite equina. Na adenite equina, né, durante o curso da doença, ocorrem diversos sintomas, entre eles aí o aumento dos linfonodos, principalmente retrofaríngeos e submandibulares. E esse aumento provoca aí, né, obstrução da faringe e de estruturas que estão próximas. E para o animal, a sensação que fica é de que ele está sendo enforcado, como se ele tivesse aí com um garrote no pescoço. Então, daí o nome em espanhol, garrotilho, né, que a gente acaba chamando em português de garrotilho, por conta disso. Em inglês, a doença é chamada de strangles, justamente porque parece que o animal está sendo estrangulado. Bom, o garrotilho ou adenite equina, ele é causado aí pelo Streptococcus equi, subespécie equi. São cocos, são bactérias gram-positivas e eles apresentam halo de beta-hemólise, né, quando plaqueados aí em agar-sangue. Uma outra coisa que vale a pena a gente lembrar da microbiologia é que os streptococcus eles têm essa característica de ficarem unidos, né, aderidos uns aos outros, formando aí uma pequena corrente, né, um colar de pérolas. Então, quando nós fazemos aí uma lâmina, por exemplo, para corar com grã, a gente observa esses cocos unidos um ao outro. Então, a gente já consegue identificar que é um streptococcus. Bom, pessoal, o garrotilho ele pode, então, acometer animais aí de todas as idades. Só que é muito mais comum nós observarmos a ocorrência do garrotilho em jovens, né, em animais jovens, que passaram por algum estresse, algum evento que proporcionou uma queda de imunidade deles, uma queda de resistência. Então, vejam bem, quando que é comum a ocorrência da adenite equina, né, ou garrotilho? Quando, por exemplo, se inicia um tempo frio e úmido, quando esse animal passa pelo desmame, que é um período aí estressante, né, para o animal, vai ocorrer uma mudança de hábitos nesse animal. Quando a gente tem reuniões de equinos num recinto de corrida, num recinto de leilões. Nesse caso, não é apenas o estresse do evento, mas também a aglomeração de animais, né, que vai propiciar a disseminação de doenças. Então, um leilão, né, ele tem muitos eventos estressantes para o animal. Primeiro, porque esse animal vai ser transportado, né, então já é um evento, eventualmente são longas distâncias, então isso é um evento estressante para o animal. Segundo, porque o animal vai estar aglomerado num local com muitos outros animais, com pessoas estranhas, né, que não fazem parte da rotina desse animal. E terceiro, a própria aglomeração em si, né, a proximidade entre os animais vai facilitar a disseminação de doenças. Quando esse animal passa por um treinamento muito intensivo, né, exaustivo, isso provoca aí um estresse no animal e uma consequente queda de imunidade. E quando ele está num local em que há superlotação de animais, né? Sempre que eu tenho superlotação, isso vai resultar
na ocorrência de doenças infecciosas após aí 1 semana, 2 semanas, então nós precisamos sempre ficar bastante atentos em relação a isso. Mas guardem essa informação. A adenite equina, ela é mais frequente em animais jovens. Bom, a principal forma aí de contaminação é através aí de corrimento nasal de animais infectados. Então, à medida que ele tosse, que ele relincha, que ele espirra, essa secreção ela vai sendo esparramada, né, pelo ar. E, por exemplo, se ele vai tomar água ou se ele vai se alimentar em bebedouros ou cojos coletivos, ele também está contaminando esses locais. Não apenas água, bebedouro, nós temos que lembrar que as instalações também estarão contaminadas. Então, já adiantando, seria bastante interessante fazer desinfecção desses locais quando nós detectarmos aí já o primeiro surto. Bom, e aí como eu disse para vocês, todos os animais, todos os equinos, eles vão ser susceptíveis, mas a gente tem que dar uma atenção especial aí aos jovens que ainda não têm o sistema imune completamente formado. Um outro detalhe importante envolvendo a adenite é que pode acontecer mortalidade, né? Pode sim, porém a letalidade, ou seja, a quantidade de animais que morrem após ter adoecido, ela é baixa, né? Ela gira em torno de 10%. Bom, após esses eventos estressantes, o comum é que o período de incubação varie entre 3 a 14 dias. Então, se esse equino frequentou, por exemplo, um leilão, então a gente pode esperar aí, né, que num prazo de até 14 dias ele venha a manifestar a doença, caso ele tenha sido infectado. Do contrário, né, se passou todo esse período e ele não manifestou, muito provavelmente ele não vai vir a manifestar, né? Significa que ele não vai adoecer de adenite equina. Como eu mencionei para vocês, né, as secreções nasais elas são importantíssimas na epidemiologia dessa doença, né, na transmissão dessa doença. Então, o contato nasal entre esses animais, o contato focinho-focinho, que é muito comum entre eles, ele é aí a nossa principal via de transmissão, né? Então, essa secreção transmitida principalmente no contato focinho-focinho desses animais. Pessoal, o Streptococcus equi, causador da adenite, ele é um agente que está muito distribuído nas criações de equinos do Brasil. Então, a gente pode dizer que ele é um agente endêmico. E aí, vejam bem, a gente encontra esse agente já nas mucosas orais, faríngeas dos nossos equinos. Então, esses eventos estressantes, eles servem mais para que ocorra uma queda de imunidade e que o agente passe a se replicar. Bom, então assim, esse agente que já está lá, né, vivendo na mucosa nasal, na mucosa faríngea dos equinos, ou no caso, se esse equino acabou de ser contaminado, né, ele vem de um ambiente completamente limpo, eu digo, no qual inexiste o Streptococcus equi e de repente ele se contaminou, por exemplo, num leilão. Bom, aí ele começa a se replicar, né, no tecido linfóide, principalmente o tecido linfóide da faringe, e inicia aí um processo inflamatório. Vocês sabem que uma resposta importante que a gente tem, né, é a produção aí de secreção para tentar eliminar os agentes infecciosos. Então, em 2 a 4 dias, essa secreção já passa a se transformar em mucopurulenta ou simplesmente purulenta. Esse agente, ele consegue ainda invadir os vasos linfáticos e atingir os linfonodos. Então, lembram que eu comentei com vocês que a gente vai ter aumento de linfonodo e isso vai
levar o animal a essa característica de que está sendo estrangulado, né? Porque o aumento do linfonodo comprime estruturas adjacentes. Bom, esse linfonodo, então, ele infarta, ele aumenta, né? Ele sofre a formação de um abscesso e aí chega um momento em que esse abscesso fistula. O que é o abscesso fistular? O abscesso se rompe no ponto mais frágil dele, ou no ponto mais baixo, né? E aí o pus que está contido dentro dele extravasa. Esse processo de fistula, do abscesso fistular, ele ocorre aí em 4 a 10 dias, e nesse momento o animal sente um alívio, tá? Porque reduz a compressão das estruturas adjacentes. E o que a gente vai observar de sintomatologia nesse animal, né? Quais são os sinais que a gente observa nesse animal? Primeiro, sinais de infecção. Então, esse animal vai apresentar febre, e eu lembro a vocês de que a febre é uma síndrome. Então, não é apenas a hipertermia. Ele vai ter hipertermia associada aí com apatia, o animal fica bastante apático e ele perde o apetite e para de se alimentar. O aumento de volume dos linfonodos, principalmente aí submandibulares e retrofaríngeos, a secreção nasal, que é muito característica nos quadros de adenite equina, de garrotilho. Por conta aí dessa secreção nasal e pelo aumento dos linfonodos, principalmente pelo aumento dos linfonodos, esse animal apresenta dificuldade de respirar. E aí, como ele tem essa dispneia, ele tenta distender o pescoço. Então, ele fica com o pescoço estendido, porque ele tem dor aí nessa região de faringe, de laringe, e a distensão do pescoço é uma tentativa dele respirar melhor, tá? E, eventualmente, outros sintomas podem aparecer. Só lembrando, então, pessoal, o posicionamento aí dos principais linfonodos no equino. A gente tem, então, né, os submandibulares e os retrofaríngeos que eu mencionei para vocês. E aí o infartamento desses linfonodos vai fazer com que esse animal apresente aí essa dificuldade respiratória e por isso assuma essa postura de pescoço estendido, tá? Um outro detalhe que a gente vai precisar mais para frente é o seguinte: eventualmente pode acontecer desse agente, né, do Streptococcus equi, conseguir se disseminar aí por outros linfonodos do corpo. Então, guardem essa informação, né, a posição aí dos demais linfonodos que a gente tem, pelo menos os superficiais que a gente tem no equino. Observem, então, o aumento aqui dos linfonodos retrofaríngeos, e esse aumento de linfonodo com certeza está provocando aí compressão de estruturas adjacentes e, consequentemente, muita dor nesse paciente. Lembrando que esse linfonodo está infartado porque ele se transformou num abscesso. Então, agora a gente vai aguardar, né, que ele venha a abscedar, que ele venha aí a expelir esse conteúdo purulento de dentro dele. Novamente, né, a gente consegue ver aqui aumento, né, dos linfonodos, aumento do retrofaríngeo. A secreção nasal, e prestem bastante atenção na secreção nasal, observem que ela é bem purulenta, tá? Escorrimento nasal. Ele, além de ser bem purulento, ele é um corrimento bastante denso, né? Ele não é um corrimento fluido, é bastante denso. Observem também, não é comum a gente observar sangue nessa secreção nasal aí desses pacientes que a gente está observando. Observem novamente o quão denso, né, esse corrimento nasal, olha, bem purulento, bem amarelado, bastante denso. Gente, secreção ocular é comumente observado, tá? Então, é uma secreção ocular com as mesmas características da secreção nasal. Bem purulenta, bastante densa e amarelada. E ainda observem que
esses animais podem apresentar aí um pescoço estendido na tentativa aí de minimizar a dor nessa região ou mesmo de tentar respirar melhor. Finalmente, para o alívio desses animais aqui, esses abscessos fistularam, tá? Então, essas lesões que a gente está observando são linfonodos que finalmente fistularam, né? E aí a secreção ela vai ser drenada e nesse momento o animal começa a sentir um certo alívio, porque ele tem aí a descompressão das estruturas que estavam sendo comprimidas. Observem aqui então, linfonodos submandibulares, né? Nós temos aqui 3 abscessos, 3 fístulas, perdão, dos linfonodos que finalmente fistularam. Nesse local aqui a gente consegue observar ainda o pus, né, sendo drenado desse linfonodo. E como eu mencionei para vocês, é mais comum em animais jovens, né? Aqui a gente tem um potrinho bastante jovem sendo acometido, então a gente tem 2 visões. Esse linfonodo está bem infartado ainda e esse linfonodo já fistulou. O legal dessa imagem é que a gente consegue comparar os dois, né? Então, observem que aqui está enorme, né? Então, eu tenho um aumento de volume enorme aqui. E aqui, após o processo, né, desse linfonodo vir a fistular, ele reduziu bastante de tamanho. Então, é por isso que o animal tem esse alívio, né? O animal tem a redução da dor quando esse linfonodo finalmente fistula, né? Aqui a gente observando a visão lateral desse potrinho que foi acometido. Pessoal, há situações aí em que esses abscessos são bem maiores, né? E que as lesões ficam mais feias, digamos assim, né? Mais graves, né? Então, observem esse animal aqui, o estado em que estão as lesões nele e observem esse outro equino aqui, o tamanho que foi a lesão causada. E podem acontecer também algumas complicações. A primeira delas é o garrotilho bastardo. O garrotilho bastardo é ocasionado aí pela disseminação do Streptococcus equi para os outros linfonodos do corpo. Então, lembrem que eu mostrei para vocês o restante da cadeia linfática, os outros linfonodos importantes que o equino tem. E a gente pode ter aí, então, a ocorrência daqueles abscessos em linfonodos nos mais diversos sistemas do corpo. Então, pode acontecer no fígado, no baço, nos rins, no cérebro, em qualquer local. O aumento desses linfonodos vai causar dor próximo dos órgãos que estão sendo comprimidos. Esse abscesso ele pode se romper, né? E aí pode até levar o animal à morte, porque vai acontecer uma infecção generalizada nesse animal. Pode acontecer um evento chamado púrpura hemorrágica. O que é a púrpura hemorrágica? Ela acontece porque vão começar a acontecer muitos imunocomplexos, né? O que é um imunocomplexo? Complexo antígeno-anticorpo, né? E esses imunocomplexos que acontecem durante a infecção, eles começam a se depositar nos vasos sanguíneos, né? Nos capilares, e isso gera uma vasculite. E aí, por conta, né, dessa vasculite, a gente começa a observar aí edema nesses animais, né? Por exemplo, edema nos membros, na cabeça. Então, a púrpura hemorrágica, ela nada mais é do que uma complicação em virtude da adenite. Então, normalmente acontece aí quando o animal está se recuperando dos primeiros sintomas. Pode acontecer empiema das bolsas guturais, e aí, no caso das bolsas guturais, o que vai acontecer é que vai acontecer deposição aí dessa secreção mucopurulenta, vai se depositar nessas bolsas guturais. Também é bastante comum quando o animal está
se recuperando, né, da adenite, ou mesmo durante o curso da adenite, concomitante com os sintomas da adenite. E por fim, uma quarta complicação que pode acontecer é a pneumonia aspirativa, né? Esse animal acabar aí aspirando ou esse excesso de pus ou mesmo conteúdo alimentar. Como que a gente faz o diagnóstico, então? O diagnóstico normalmente é feito aí pela observação dos sinais clínicos, todos esses sinais que nós já observamos, então aquela secreção nasal, aumento de linfonodos, eventualmente até linfonodos que já vieram a fistular, associado com o isolamento bacteriano, né? Então, a gente pode isolar essa bactéria a partir aí da secreção nasal ou do abscesso, né? Ou um swab nasal e é realizado então o isolamento bacteriano para a identificação do Streptococcus equi. Pode ser realizada a PCR para identificar o agente, a presença do agente, ou ainda a ELISA para identificação de anticorpos. Lembrando que eu não vou ter anticorpos antes de 2 semanas de infecção, tá? Então, se os sinais são muito recentes, pode ser que a gente não consiga um resultado positivo no ELISA. E como que é realizado o tratamento, então? Bom, se eu não estou observando, então, abscessos nos linfonodos desse equino, eu posso tratá-lo com penicilina G de 18 a 20 mil unidades internacionais por quilo. Ou sulfamais trimetoprim, tá? Na dose de 20 mg por quilo. Bom, nesse caso, a administração é via intramuscular por um período aí de 5 a 10 dias. Quando a gente observa abscessos nesses animais, o que a gente vai tentar fazer é aplicar substâncias revulsivantes, né, ungüentos, por exemplo, nesses linfonodos, nesses abscessos, né, nesses linfonodos, para tentar acelerar aí o processo de maturação desses linfonodos. Ah, o linfonodo já abscedou. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer agora é tratar ele como uma ferida, né? Então, a gente vai fazer curativo no local, limpeza dessa ferida. Bom, o meu animal não apresentou sintomas, mas ele já estava, ele teve aí contato com outros animais que apresentaram a doença. Então, eu posso já iniciar o tratamento, um tratamento preventivo nesse animal com penicilina. E ainda, se esse animal vier a ter alguma complicação, a gente precisa tratar isoladamente cada um dos sintomas, né, dos sinais que forem apresentados. Então, se o animal está desidratando ou está com algum desequilíbrio hidroeletrolítico, eu vou administrar fluidoterapia. Posso, eventualmente, administrar expectorante, se for necessário, ou, eventualmente, até ajustar aí as dosagens dos antimicrobianos. Por fim, pessoal, o que a gente precisa fazer para controlar essa doença? Primeiro, os animais que estiverem apresentando sintomatologia, lembrem-se que o contato focinho-focinho, a secreção nasal, eles são aí as principais formas de disseminação. Então, o animal que está apresentando sintomas, eu vou isolá-lo. Eu preciso isolar do restante dos animais do meu plantel. Bom, e aí eu vou isolar ele por quanto tempo? Por pelo menos 1 mês, né? Esse período ele está transmitindo a doença ainda. E, claro, né? Tudo que entrou em contato com esse animal precisa imediatamente ser desinfetado. Então, as baias, os coxos, as escovas, qualquer ferramenta que tenha entrado em contato com o animal vai ser uma fonte de infecção para outros animais. Vai ser um fômite e vai transmitir isso para outros animais. Então, eu preciso fazer uma desinfecção bem feita de todo o ambiente, de todos os utensílios. O indivíduo que tratava de animais, tá? E a gente teve um surto de glomerulonefrite em humanos aqui no Brasil, e esses humanos se contaminaram a partir se infectaram, perdão, a partir de queijo contaminado. Então, assim, pessoal,
Embora não seja oficialmente uma zoonose, não tem uma transmissão específica aí para humanos, mas é sempre bom tomar cuidado porque já existem alguns relatos de infecção humana. E novamente, né, como é uma doença que a gente precisa diferenciar de mormo, porque ela tem algumas características que são similares ao mormo, é importante aí que essa doença seja notificada. A notificação não é imediata, é uma notificação mensal de casos confirmados, mas é importante notificar, tá? Na verdade, é obrigatório notificar. Pessoal, qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato comigo e até a próxima.